Bom dia, boa tarde e boa noite. A gente está aqui iniciando a live de quinta-feira da comunidade Grupo de Estudos LGPD, e hoje eu sou o orador, né, da primeira parte aí. Eu sou o Pedro Henriques, da Indica, e uma das questões que a gente tem falado é valorizar aí a comunidade, o grupo de estudo, como um ambiente de compartilhamento de ideias, compartilhamento de experiência, para que a gente, através dessa argumentação, a gente consiga levar a mais pessoas essa experiência que, às vezes, nem todo mundo, às vezes, estão certificados, estão capacitados com a lei, mas não tem muita a condição da adequação, né? E essa argumentação é o que a gente vem mais trabalhando aqui. No Labs, a gente discutiu uma questão muito importante, que foi a parte da empresa. E a gente percebeu o quanto é importante entender a empresa, mais do que entender a lei. Por quê? Às vezes a lei impõe determinados critérios que, quando a gente olha para essa parte dos processos de uma empresa, às vezes a gente vai perceber que o tratamento de dados lá, ele não é tão significante, ou ele não é tão relevante. E aí, por conta disso, torna a aplicação da lei menor. E aí a gente pode seguir em caminhos diferentes. E essa discussão a gente, inclusive, vem tratando aqui muito. Por quê? Porque a lei ela é muito robusta e as empresas, às vezes, não. E a conexão desses dois processos criaram até vários caminhos, né, que a gente vê aí, que são os métodos de aplicação da lei. E aí, por conta disso, eles estão focados ainda na lei e menos nas empresas. Então, enquanto os métodos não olharem para as empresas, eles vão ter esse problema. E isso que a gente está vendo aqui é a condição de uma empresa lá. Clientes, parceiros, aplicativos, governo, colaboradores. O que a empresa faz? Qual é o negócio da empresa? E quando a gente olha para a Lei Geral de Proteção de Dados, uma das primeiras coisas que leva a gente a pensar no tratamento de dados foi a questão do marketing em escala. E quando a gente olha marketing em escala, é aquelas pessoas que têm call center, que ficam prospectando e tratando vendas pela internet de forma muito robusta. Então, quer dizer, alguém pega o telefone e liga para outra pessoa. Aí, na hora que a gente olha para esse mapa aqui, se a gente falar das empresas, provavelmente menos de 1% das empresas tem esse tipo de recurso. E a gente quer aplicar a lei como se todas as empresas fossem nessa condição. E aí, a gente pode falar da questão do tratamento de dados. Como é que os tratamentos de dados acontecem? Existem dois lugares que são muito importantes que a gente entenda. A questão do aplicativo hoje, ele pode ser uma das primeiras referências. E aí, quando a gente fala de informação dentro da empresa, muito difícil que a empresa não tenha um aplicativo para lidar com o tratamento de dados. Embora a gente saiba que o tratamento de dados também pode ser no papel. Mas até por conta de ter uma empresa e de ter nota fiscal, a nota fiscal hoje ela é eletrônica. Então, se você emite uma nota fiscal de serviço, ou se você emite uma nota fiscal de venda, ela vai estar naturalmente em cima de um processo de aplicativo que vai se conectar com um tratamento de dados. Mas para a nota fiscal, a gente tem um tratamento de dados que está legado à legalização, a parte legal da empresa, a parte fiscal, a parte contábil, que são tratamento de dados com dados que são expostos pelo governo. O governo quer que você exponha para poder garantir que os impostos sejam pagos. E aí, a gente não precisa de ter tanto critério, porque não são esses os dados tão importantes, não são esses os dados sensíveis que vão estar lidando. Mas quando a gente olha para a parte de parceiros e colaboradores, eventualmente a gente precisa de ter algum critério. E nesse caso, aí não tem a questão da relevância, porque mesmo que a relevância seja baixa, a gente precisa de criar a responsabilidade compartilhada. E talvez a responsabilidade compartilhada seja o que vai gerar os DPIAs, né, que é aqueles relatórios que vão conectar o controlador com um operador que também é controlador, ou só com um operador para que ele entenda
as responsabilidades que cada um tem. Então, nessa hora, foi por isso que eu coloquei aí essas duas setinhas, né? Colocando que o colaborador, ele leva e traz informações e os parceiros idem. Agora, eventualmente, a gente encaminha para um parceiro alguma informação e ele vira controlador e, a partir dali, ele vai lidar com aquela informação. Então, a gente também tem que estar documentando essa questão. E aí, quando a gente fala disso, eu estou olhando só para a empresa. Não estou nem olhando mais para o tamanho da lei. Eu só estou me garantindo que a responsabilidade está andando. E, às vezes, a gente pode estar focado em metodologia, e as certificações são para isso, para tornar esse ambiente um tanto mais profissional, mas a gente precisa, antes de tudo, imaginar o tamanho da nossa relevância nesse processo, porque senão a gente dá tanta importância para a lei e, às vezes, a gente não olha para a empresa e fica criando processos que vão ser caros para elas. E aí, a gente tem essas dúvidas. Por como que eu vou conectar a lei ao processo e à empresa? E, às vezes, eu tenho que falar o seguinte, se eu for lá na empresa, eu vou poder olhar para a lei e falar o seguinte, olha, eu vou aplicar ela aqui, vou consertar as coisas que estão erradas, vou documentar essas coisas, porque assim fica muito mais fácil se eu conhecer a empresa. E a gente trata disso já há algum tempo, quando a gente fala daquela frase, sempre que eu estou aqui, eu falo dessa frase, que é a frase, eu vejo você, do filme Avatar. Quando eu vejo o cliente, quando eu vejo a empresa, quando eu entendo a ansiedade da empresa, quando eu entendo os processos da empresa, quando eu entendo o negócio da empresa, o que vai acontecer? Eu posso olhar para a lei e falar o seguinte, olha, eu preciso de que tenha aplicação em todos esses lugares. Não exatamente trazer a lei para dentro da empresa e fazer aquilo ali virar um negócio que vai, talvez, inviabilizar a empresa. A gente viu isso há uns 4 ou 5 edições da live, quando o Matosinho, né, contando lá da experiência de colocar a empresa dele ativa, criaram um processo que ele tinha... Na realidade, não precisava de ficar pedindo, não precisava de fazer fila, não precisava do documento para o cara assinar, para ele dar a concessão de uso dos dados dele. Ele estava ali e ele tinha a tutela da saúde. Então, ele já tinha essa garantia que ele podia tratar os dados. E aí ele tirou um processo que fazia parte da lei, que é pedir o consentimento, e que gerou um processo, que é aquela ideia do macaquinho, né? Eu criei um macaquinho que virou um orangotango e agora eu tenho que alimentar o orangotango. Ou seja, eu criei um processo caro que não gerou valor agregado nem para a lei, nem para as condições de adequação à segurança da informação. Na realidade, ele falou o seguinte, eu já tinha a parte, então o que eu preciso é garantir que os dados que estão dentro do processo estejam seguros. E aí, essa é a hora que a gente começa a ter as ideias. Se eu olhar para a empresa, eu posso identificar processos que vão facilitar a vida da gente, numa condição que essa vida não vai gerar problema de tempo na hora da implantação e muito menos gerar problema que vai tornar processos caros que podem inviabilizar a empresa. Que às vezes a gente cria os processos sem que eles gerem valor agregado, sem que eles gerem robustez na condição da segurança da informação. E até uma condição que normalmente, e a gente viu isso no Labs, é a ideia, se eu não enxergo a empresa, eu não sei nem se ela tem viabilidade financeira para os honorários que vão ser cobrados ou para os investimentos que vão ser necessários. Então, eu preciso até de ajustar isso, sem incorrer em falhas, é evidente. Eu não posso virar e falar o seguinte, olha, eu vou colocar um filtro de barro e aí eu resolvi o problema de água potável. Agora, eu não posso simplesmente falar o seguinte, eu vou filtrar ele na areia, a água, e ela lá na frente vai estar potável. Não, tem técnicas que vão entregar coisas certas. E tem lugares que vai falar o seguinte, olha, nós vamos ter que correr o risco porque não existe capacidade financeira para fazer esse investimento. Então, não justifica nem do outro lado eu entrar na empresa
com a expectativa de fazer um investimento muito alto que a empresa nem teria capacidade de fazer. Então, a primeira parte, e a gente viu isso de forma clara, né? E até nos enquetes que a gente tem feito lá no grupo do LinkedIn, a maioria das pessoas não entende da parte comercial. Por quê? Porque elas não querem entender da empresa. Então, antes de fazer uma oferta, de fazer uma proposta, precisa de entender a empresa, até para adequar o vocabulário, para adequar o que vai ser feito, para imaginar como é que vai estar do outro lado as pessoas comprometidas. Porque senão, até nisso a gente vai ter problema. A gente chega com uma discussão muito formal, muito jurista, e nessa condição muito jurista, a gente vai ter problema, por quê? Porque do outro lado não tem um jurista para entender, não tem um cara de TI para entender nem o juridiquês, nem o informatiquês. E aí o que acontece? A gente desmotiva a pessoa que está do outro lado a participar. E o que a gente está fazendo é uma transformação cultural. A gente estava discutindo aqui antes, no aquecimento, essa parte. A lei ela é tão robusta, mas se ela não entender a empresa, vira uma questão filosófica de falar o seguinte: olha, eu vou ter que transformar essa pedra em grão de comida, e ela, só na minha ideia, ela não vai acontecer. Eu preciso de olhar e falar o seguinte: o que eu tenho para trabalhar, e aí ajustar o que é necessário ser trabalhado para que as coisas funcionem. E aí, essa é uma ideia que a gente precisa o tempo todo ficar focado, para que na hora da reflexão que a gente fizer a prospecção, a gente ter a percepção do que para onde que a gente está indo. Porque senão nem o profissional que está levando a adequação para a empresa vai estar tranquilo, vai estar seguro, e a gente acabou de discutir isso aqui agora também, falando da autoridade. Se você não está seguro, o que você vai ficar o tempo todo? Ah, não, mas eu tenho certificado, mas eu tenho a capacidade, mas eu sei a lei. Mas se você não souber da empresa, você vai ficar nesse momento de reflexão. E o ideal é que nesse momento de reflexão a gente consiga enxergar até o segundo passo, que é a empresa adequada. E sem ela ter problemas financeiros, sem ela ter problemas de inviabilidade, porque pode ser que a gente crie processo que torne o processo principal dela, que às vezes é prestar um serviço de laboratório, como o Anderson Matosinho falou, ou numa empresa de informática, que é prestar o serviço de adequação de um computador, e ele não vai conseguir ter essa atividade funcionando, ele não vai ter condição de resolver essa questão. Então, a gente precisa de, nesse momento que a gente olha para um cliente, falar o seguinte: olha, eu tenho por trás de mim a bagagem da lei. Eu tenho. Eu tenho por trás de mim, eventualmente, os juristas não têm, mas o pessoal da informática pode ter. Eu tenho noção do tamanho da informação. Então, eu preciso de entender lá na empresa o quanto que aquilo vai se ajustar para que eu consiga fazer um relatório e uma documentação mais precisa. E aí, hoje, essa é uma questão assim, eu quis ser até breve, porque eu acho que essa é uma discussão que a gente pode amadurecer ela aqui. Na questão do laboratório, a gente fez isso muito. O laboratório ele tinha uma previsão de 3 meses e a gente foi incorrendo nos erros na parte comercial. E aí foi para frente também tendo problemas. Por quê? Porque o tempo todo a gente não percebeu a empresa e o quanto que a empresa era importante. E aí eu queria aqui já agradecer, vou descompartilhar minha tela aqui, para que a gente volte. E estou vendo aqui que o Dante já levantou a mão. Valeu. Bom, Dante. Bom dia a todos. Muito bem colocado aí, o Pedrinho, com clareza a importância do entendimento da empresa, mas eu só queria fazer 2 ressalvas aqui. Uma é sobre metodologias. As metodologias, normalmente, elas levam em consideração mais a parte técnica do que a parte jurídica. Segunda observação é o seguinte: e foi tema de muita discussão nos cursos, se uma adequação superar o capital da empresa para adequar uma empresa, essa adequação está automaticamente descartada. Porque, vou te dar um exemplo clássico,
Se você tem uma empresa, tem 5 funcionários, você precisa colocar um firewall de próxima geração, que custa aí hoje mensal 15, 20 mil reais, mensal a assinatura, fora o hardware, fora o appliance, fora tudo, essa empresa não tem condição de pagar isso. Entendeu? Então, assim, essa medida ela está automaticamente descartada, porque essa empresa não tem condição de fazer essa medida, né? É isso aí. Microfone. Eu acho que eu não quis dizer que a metodologia é ruim. Eu só estou falando o seguinte, que a gente tem que entender que por trás da bagagem que todos os técnicos precisam de ter, se a gente não entender a empresa, a gente vai incorrer em erros que vão acontecer sem perceber. Aí o Matosinho colocou isso de uma forma clara, e eu acho que quem não viu a apresentação dele deveria, vale a pena voltar lá e assistir, porque isso foi importante. Ele falou isso. Ele falou o seguinte: olha, na adequação implantaram 2 processos, e aí no decorrer a gente foi entendendo um pouco mais, a gente sabia muito dos nossos processos, e aí a gente percebeu que a tutela da saúde poderia, via documentação que eu fiz lá na adequação, tirar esse processo que não agregava nada de valor, mas agregava custos e problemas na recepção, porque uma vez que o cliente chega lá para ler, ele pode questionar. Todo mundo quer questionar. E se do outro lado é um cliente do jurista, ele vai bater o olho e falar assim: tem correções aqui. Então, quer dizer, ele criou um problema para ele que nem precisava. E aí a tutela resolveu. Por quê? Porque em vez de olharem para a empresa, olharam para a lei e falaram assim: não, tem que ter o consentimento do usuário, né, o consentimento do cliente. E aí implementaram o consentimento. E aí, o que deveria ter sido feito? Olha, eu vou entender da empresa e aí vou adequar. E aí acontece uma coisa que, às vezes, os juristas eles não vão aprender sobre todas as empresas, como todos os técnicos de TI não querem aprender sobre todos os aplicativos. Porque ele presta serviço para 10 empresas que têm 10 aplicativos diferentes. Como é que ele vai se tornar especialista em 10 aplicativos? Aí vira a questão. Do outro lado, dentro da empresa, precisa de se tornar protagonista, de poder entender o que está acontecendo e até interagir para poder fazer modificações. E, às vezes, é isso que a gente também percebe. Você viu que no laboratório a gente teve essa discussão. Não, eu sou o cliente, eu não sei nada e eu estou esperando vocês para dar uma posição. E isso demonstrou o quanto que a gente incorreu em erros, né? Essa é uma discussão que a gente precisa o tempo todo criar posicionamento para que a gente facilite as condições de implantação, de adequação, porque se não olhar para a empresa, a gente vai estar sempre incorrendo nesse tipo de erro. Se a gente não olhar para a empresa, a gente não vai saber se ela tem viabilidade financeira, se ela tem viabilidade de processos, se ela tem técnicos capazes de fazer todo o processo e, às vezes, até se ela tem tratamento que justifique fazer uma formalidade dessas condições, né? Então, esses são problemas que eu acho que a gente vai ter que estar o tempo todo vivenciando a ponto de ir aprendendo. E, às vezes, essa parte comercial, que é um trava do mundo, tá? Hoje o mundo carece de vendedores e nós não somos os melhores vendedores, mas a gente vem batendo na tecla aqui que a gente precisa de melhorar essa parte, porque quando a gente se torna vendedor, a gente olha um pouquinho mais para dentro da empresa e vai entender que tipo de entrega vai ter que acontecer, né? E fora disso, a gente tem alguns problemas, igual a Vânia estava falando ali no início, né, Vânia? Essa questão de reiniciar um processo que foi o mapeamento dele aconteceu adequadamente, mas eles estão reiniciando. Eventualmente, por quê? Alguém negligenciou o processo de entender a empresa, e aí você inicia com discussões que não vão entregar coisas
bem detalhadas ou no tempo correto, aí você fala assim, vamos voltar no início e vamos começar novamente essa parte. Se não olhar para a empresa, se não entender como é que os funcionários estão, sempre vai ter esse tipo de equívoco ou de, eventualmente, ter que voltar atrás, porque você foi num caminho que foi uma discussão filosófica que não vai estar discutindo sobre sim ou não de entrega ou sim ou não de adequação, né? E quando a gente fala, eu vou continuar falando, porque, primeiro, eu estou muito motivado a estar falando desse assunto, e se alguém quiser já se posicionar aí, fazer algum questionamento, está tudo certo. Porque a gente viveu esse problema, e cada vez que eu me deparo, a gente está discutindo por que é tão difícil hoje fazer uma adequação, mesmo com todos os certificados, a gente tem pessoas muito capacitadas, tanto para conhecer a lei quanto para a parte dos métodos, né? Você falou aí sempre do ECSIM, e aqui no nosso grupo já tem gente que é certificado, e tem gente que faz baseado em outras metodologias que não exigem certificação, mas ainda assim dificilmente olham para a empresa e olham para aquela relevância dos dados. E, normalmente, a maioria das empresas, massivamente, não fazem prospecção com marketing de escala, marketing digital de escala. E, quando fazem, utilizam aquela interseção no mundo que está fora da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o Google, que é o Facebook, que é utilizar as plataformas comprando o remarque, comprando informações que nessas plataformas a Lei Geral de Proteção nem atinge. Então, quer dizer, quem está usando esse recurso, e às vezes os usuários reclamando, por exemplo, assim, o meu computador passou a me ouvir agora, ele já te ouvia. Se você escrever lá no Google, aí ele te ouve com mais descrição ainda. E aí tudo que você for olhar em navegador vai ter um pouquinho daquilo que você consultou, daquilo que você falou, ou daquilo que o seu celular te escutou, daquilo que você conversou com alguém. E aí, na hora que a gente percebe isso, fala assim, mas e a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela, nessa camada do Google, do Facebook, do WhatsApp, ela não interage. Ela só interage quando tem exposição de dados. E aí a gente precisa de entender quem é que está hoje com capacidade ou possibilidade de expor dados, de compartilhar ou de publicar dados que sejam dados sensíveis ou dados pessoais. A gente não tem. A maioria das empresas, elas não têm nem esse tratamento. O que elas fazem? Elas buscam os dados dos clientes para emitir a nota fiscal. Emitiu a nota fiscal, se o cliente não voltar lá, ela nunca mais nem liga para o cliente. E se ela ligar para o cliente, pegar o telefone e fazer, ela assim, olha, tem 6 meses que você não vem aqui. Isso não tem invasão nenhuma de Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque se o cliente foi lá e ele passou o telefone e você ligar para ele por uma discussão, é porque você tem um relacionamento. Não tem, porque senão você teria um call center que ficaria fazendo isso de forma insistente. E a gente vê isso, por exemplo, que talvez seja uma segunda camada, que também a Lei Geral de Proteção não atinge, que são as operadoras de telefone, né? Porque essas operadoras, elas vão trocando os números, que você vai bloqueando, e elas vão trocando o número, e elas estão te ligando insistentemente para que você faça portabilidade, para que você... E ninguém interfere nisso, né? Não tem lei que chegue nelas e que aplique algum tipo de multa. Em contrapartida, quando a gente vê uma exposição de vulnerabilidade porque algum hacker foi lá, aí a empresa, que é muito grande, que não está no mercado, que provavelmente a gente vai estar atuando nele, aí essas empresas vão estar sendo questionadas, né? Então, acho que a gente está indo numa direção que até, eu não sei quem foi que fez essa apresentação, que falou sobre a primeira multa, que aconteceu da agência, e ela colocou que uma empresa, que praticamente hoje já não deve nem existir, uma empresa muito pequena, se a pessoa do outro lado lá tivesse tido pelo menos umas 3 respostas corretas, se ela tivesse preparada para fazer as respostas corretas, ela não seria multada.
Por quê? Porque ela, embora ela tivesse incorrendo num erro, ela foi minerar os dados na internet e depois vender os dados minerados. Então, ela não tinha o direito de fazer isso e estava publicando. Ah, tudo bem, Maria Lúcia. A Maria Lúcia está falando aí que ela vai sair. Então, quando a gente falou da mineração, a mineração, os dados são públicos, mas eles não podem ser comercializados por alguém que minerou eles, né? Não é um Bitcoin que você passou a ter o direito de uso daquele valor. Você pode minerar Bitcoin aí no mundo e esses Bitcoins vão virar seus e você pode se tornar um milionário. Os dados das pessoas você não pode minerar e vendê-los, né? E aí, essa é uma condição que a gente precisa até de entender. Às vezes, uma empresa pequena que está fazendo marketing, que está fazendo negócios com dados minerados, aí ela tem uma relevância. O que teria que acontecer? Interromper essa atividade ou interromper a publicidade ostensiva, né? Porque o que aconteceu ali foi isso. Se ela tivesse feito uma prospecção com um, ou seja, eu vou achar o grupo de políticos que querem comprar, mas não vou publicar isso de forma aberta. Aí ela talvez não teria sido questionada pela Lei Geral de Proteção de Dados, embora ela tivesse numa falha. E naquela falha, o que ela aconteceu? Ela perdeu a empresa, pelo que a gente entende que tem acontecido. E aí, essa é uma discussão e que eu acho que esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui hoje, ela não é uma discussão que vai para um lugar confortável para a maioria das pessoas que fazem parte do nosso grupo, que são advogados. E que a gente precisa de trazer eles um pouco mais para perto das empresas. Porque se a gente não fizer isso, a gente não está tendo efetividade na nossa comunicação de fazer com que a empresa seja o protagonista do processo. Porque, por conhecer os advogados, eu entendo, o protagonismo dessa discussão é sempre a lei. E a lei é que define o método, que define o processo, que define os requisitos, né? Então, quando isso acontece, a gente acaba tendo uma dificuldade. E a argumentação, ela tem que estar baseada em eu vejo você, eu vejo o cliente. E essa discussão é o que tem me motivado mais para que a gente melhore a nossa eficiência na comunicação, melhore a nossa eficiência na percepção do cliente, que se a gente não falar na linguagem que ele quer ouvir, a gente não vai ter eficiência, e para que a gente fale na linguagem dele, a gente tem que, de novo, estar olhando para o cliente de forma muito precisa, com muito carinho, porque senão vai acontecer da gente ficar citando a lei, da gente ficar citando um artigo, da gente ficar citando possibilidades que às vezes não vão acontecer, a gente ficar citando a primeira lei que só aconteceu uma vez, né, uma primeira multa que só aconteceu uma vez até agora, então, quer dizer, não é algo recorrente nesse nível de empresas que a gente atua. Por quê? Porque a gente está focado em falar da lei e não de falar de processo. E o quanto tem de processos que precisam de ser trabalhados nas empresas. Por exemplo, a gente fala muito disso daqui, esse é recorrente no blog da Indica, na discussão que tem lá no grupo do LinkedIn. Ransomware é uma multa de mercado para as empresas que não tomaram uma atitude de segurança. O ransomware, ele quebrou, se a empresa tiver antivírus e tiver o software legal, ele quebrou no enter do usuário, porque o usuário ele pode passar por cima de todas as camadas de segurança. Ele foi lá e teclou o enter. E se a gente não souber disso, se a gente não perceber que isso existe, a gente não vai dar um treinamento para que os usuários percebam essa condição e eles podem estar vulneráveis na condição dos usuários, né, da empresa. E o ransomware vai gerar perda de confiança, retrabalho, tempo interrompido, tudo de uma forma que as pessoas não conseguem trabalhar e, por conta disso, elas não estão entendendo ainda que aquilo é uma multa de mercado, porque elas ficaram sem atividade. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de novo, olhando para a empresa, olhando para o usuário, olhando para a condição
de que o usuário e a empresa precisam de se tornar protagonistas, mesmo que tenha todo o arcabouço da lei, mesmo que tenha todo o arcabouço das metodologias. Porque se a gente não olhar para o usuário e não olhar para a empresa, a gente vai estar sempre criando uma dificuldade, que é aplicar a lei naquela empresa, porque aquela empresa não está do tamanho que precisava. Rosinho? Adequação nas empresas, o que a gente tem percebido na prática, sempre ela começa com uma abordagem técnica. Isso seria até previsível, porque os profissionais mais envolvidos nos processos de adequação da área jurídica e da área de TI, que, por concepção, eles não têm esse DNA empreendedor. Muitos têm, mas são poucos. Então, a abordagem, ela sempre tem essa questão técnica, né? Não só do pessoal de TI, como o pessoal também do jurídico. Técnica de medo, né? Um vê como cliente, outro vê como usuário. Né? Por isso que eu falo sempre que a primeira abordagem que você tem com o seu cliente, com o gestor da empresa, né? Ou com as pessoas que o rodeiam, né? Aquela primeira reunião, que levar sempre mais para o informal do que aquela coisa muito fechada, muito engessada, né? Você não fala de LGPD, né? Você fala dos conceitos de privacidade de dados. Né? Entender, ali começa o entendimento da empresa, ali começa o entendimento de como que o negócio do cliente funciona, por que ele existe, quais os propósitos dele, o que ele pensa de privacidade, tá? O quão é importante a privacidade e o que isso vai fazer ser de diferencial para ele depois. Né? Falar dos benefícios, né? Falar de tudo que a empresa pode evoluir, se estruturar, né? Trazer de alguma forma aquilo que a gente já falou, que ele tem um conjunto de dados, transformar isso numa informação, né? Estruturar essa informação, levar para um conhecimento, né? E esse conhecimento ele trabalhar de forma inteligente. Aí, de forma inteligente, ele vai trabalhar o marketing, ele vai trabalhar vendas, ele vai trabalhar o financeiro, o atendimento, etc, etc. Porque hoje a adequação de dados hoje, por ter essa visão mais técnica, ela chega até na estruturação dos dados. Então, ela cria toda uma estrutura, uma formalização na área de informação e passa para o cliente, e está tudo bem. Então, eu vejo que, quando você vai dos processos que você vai fazendo da adequação de dados, quando você entra, você começa um primeiro approach que você faz, um treinamento inicial, colocar todo mundo na mesma página, você está falando ali de comportamento. Quando você entra na fase de adequação, você está preparando os caminhos para a governança. Quando você entra no DPIA, quando você entra nos relatórios suplementares, né, você já está dando o suporte de informação que a empresa ela precisa, para dali ela começar a trabalhar da forma inteligente. Quando você vai falar da política de privacidade, aviso de privacidade, você já está falando de relações públicas da empresa, interno e externamente. Então, é essa visão de negócio que as empresas elas precisam, os consultores eles precisam adquirir, né? Que você já começa com uma visão, uma percepção de negócio, você
continua falando de negócios, entendendo que cada fase dos processos de adequação, do início até o fim, você está atendendo ou você está respaldando partes importantes de todo o processo de negócio da empresa. Rosino, você colocou um negócio que, olha só, preparação, governança e relações públicas. No que você colocou, em nenhum momento você falou da lei. Em nenhum momento você falou do número da lei. Eu ia falar agora, porque a lei, Pedro, o que eu penso da lei? A lei é um ancoramento legal. Pronto. E aí, nessa parte, por que no treinamento a gente tem que tentar capacitar os usuários ou os clientes da empresa a entender que a lei tem um número tal, que ela foi publicada no data tal? Não precisa. Essa informação é irrelevante para os clientes ou para os usuários. É a visão técnica. E aí, na hora que você fala... Você percebe o tanto que realmente o que a gente bate nessa tecla, né? Você tem uma lei que é um ancoramento legal. Ótimo. Tem que ter. Sempre que você dá substância, você dá propósito para aquilo, por que precisa existir, né? Você tem duas visões. Uma visão de negócio, que você passa para ele, e a outra que a lei ela estabelece alguns critérios. Essa visão de negócio que você acabou de dizer é que a gente precisa de aprender a visão do negócio do cliente que a gente estiver trabalhando. Exatamente. Se a gente não entender a visão do negócio do cliente e a cada vez que a gente identificar, por exemplo, olha, no mapeamento, falar o seguinte, olha, aqui tem uma vulnerabilidade, aí você pode justificar pela lei e falar o seguinte, olha, a gente corrige ou a gente extingue. Né? A gente discutiu disso aqui, né, por conta da questão da contabilidade, e a última apresentação, né, até a Vânia elogiou a pessoa que esteve aqui, ele contou sobre o compartilhamento da credencial do GovBR e do topo de assinatura. E o quanto que isso é um calcanhar de Aquiles dos escritórios de contabilidade, que é razoável, porque sem isso eles não vão conseguir trabalhar, então a gente precisa de adequar, mas na hora que a gente olha para a lei e fala assim, isso não existe, isso está errado no conceito. E aí, quando está errado no conceito, a gente vai falar para o seguinte, assim, fecha o seu escritório de contabilidade, que está há 80 anos funcionando. E aí, ele chegou aqui e falou o seguinte, olha, independente da lei falar que está errado, a gente criou uma adequação. A gente mitigou o erro, falou o seguinte, olha, o documento, toda vez que eu uso, eu criei um protocolo para avisar que eu usei e por que eu usei. Então, se tiver alguma questão, eu vou falar o seguinte, a minha responsabilidade está aqui, ó. Nós vamos ter que descobrir quem foi que usou indevidamente. Então, isso que você colocou, eu achei que foi brilhante. Preparação, governança e relações públicas. E você não falou da lei. A gente precisa de virar... E de tecnologia também. E aí, eu acho que você colocou bem a questão da metodologia. Você virou e falou o seguinte, olha, a metodologia vai estar lá na frente. Primeiro, eu tenho que convencer as pessoas que elas têm que ser um pouco mais seguras, que elas têm que ter um pouco mais de privacidade. E aí é uma discussão, que é de filosofia com a empresa. No treinamento, é falar para as empresas o quanto que aquilo ali pode chegar perto delas. E, eventualmente, se ela teclar um enter num lugar errado, pode criptografar e ela ficar sem trabalhar até que a equipe da TI vá lá recuperar. E, eventualmente, mesmo recuperando um ambiente, ele nunca vai ser igual ao que estava antes. Então, vai ter alguns problemas para ser convividos. E outra, esse tempo que ela interrompeu, ela vai ter que fazer um retrabalho e ainda trabalhar dobrado, porque ela ficou um tempo de trabalho ociosa porque estava aguardando. Então, Hoje, Pedro, está dando o pessoal dá muita atenção ao aspecto de metodologia. Tá? É necessário, mas a metodologia ela é um sistema, ela é um aplicativo, que ela dá suporte, né, a todo o processo que você está fazendo. Isso, eu fui assistente técnico lá em 92, 93, você usava disquete, aquela coisa toda. Né? Você tem todo um conjunto, você tem uma
uma seção, né, na empresa de financeiro. Você tem o suporte, né, aplicativos da área financeira, coisa a pagar, receber, etc. Isso há muito tempo, desde que os sistemas automatizados, como depois informatizados, e existe até hoje, e continua dando esse suporte. Então, o principal, você tem que ancorar, você tem que buscar a certeza de que você está fazendo, né? Você vai buscar na lei, que ela fala, isso é real, isso tem que acontecer, precisa ser assim. Né? Você vai buscar um suporte para facilitar o seu trabalho, você vai buscar um aplicativo. Né? Mas o principal, e as pessoas dão muito sentido a esses dois aspectos. Eu não vou deixar fora o TI, que tem muita gente da área de TI, né, que se preocupa muito só com a área de segurança da informação. É importante? Óbvio, se você está protegendo alguma coisa, tá? O que está assegurando essa proteção? Então, são áreas, né, que você tem que passar por elas, você tem que consultar, né, mas isso não é o principal é o negócio da empresa. Você concorda? Eu já fiz isso, uma pergunta uma vez para um colega advogado. Eu falei, você imagina que não existisse LGPD e um empresário e um consultor, eles começassem a conversar e chegassem à conclusão que todo esse processo hoje de LGPD, eles poderiam fazer. Não teria um ancoramento legal, teria um ancoramento informal, mas estaria adequada. Você daria treinamento, né? Você daria toda a atenção que a lei hoje ela dá para o titular dos dados. Enfim, os dois estariam conversando, né? Adicionando uma situação ou outra, colocando as condições, tá? E fariam uma adequação. E não existiria lei. Orozinho, você colocou... A lei, claro, a lei ela veio para dar um regramento, como o pessoal de jurídico fala, dar um regramento, tá? em toda essa situação de tratamento de dados. Tá? Ótimo, precisamos disso. Tá? Mas que a gente poderia, tá? De uma forma informal, fazer isso, ou como algumas empresas, tá? Já tinham até feito parte da LGPD, já era do conceito dela, sim. Rosinho, você falou um negócio da lei, que ela trouxe um regramento, na realidade ela trouxe uma amplificação de uma luz que já existia. Que, por exemplo, todo mundo sabe que fazer cobrança hoje, existe uma política que foi definida. Você não pode cobrar uma pessoa, por exemplo, mandando um recado. Você não pode ligar para a casa de uma pessoa e falar o seguinte, olha, eu preciso falar com fulano de tal. Ah, quem atendeu é a esposa dele ou o marido dela. Ah, não, eu tenho que falar diretamente com ela. Então, eu não posso contar o que eu trouxe aqui. É um segredo, mas é com ela ou com ele. O que aconteceu agora é que a lei deu um pouco mais de amplitude para essas discussões. Por exemplo, se você permitisse que as imagens gravadas de segurança fossem expostas, você já tinha um erro. Agora, com a LGPD, esse erro ficou mais sério. Por quê? Porque ela deu notoriedade a esse vazamento. Se o seu computador vazou, igual, por exemplo, essa moça que teve as fotos de nu dela expostas na rede pública, que virou até uma lei. Ela não é uma lei de LGPD, mas hoje a lei da LGPD garante que esse tipo de coisa não pode acontecer. Então, deu notoriedade para algumas leis que já existiam. Então, quando você falou assim, eu já poderia adequar, evidente, tem um departamento nas empresas que, por exemplo, é o lugar de arquivo morto. É um lugar que está aberto, que tem todos os papéis anotados lá guardados e tem exposição
para todos os funcionários sem nenhum controle de versão, de gestão. E aí, na hora que você olha, você fala o seguinte, olha, se eu colocar uma porta e colocar uma chave ali, eu já criei um controle de acesso. Automaticamente, eu já mitiguei os problemas que poderiam acontecer. Então, nessa hora, a gente começa a criar, falar o seguinte, olha, eu posso atuar mesmo sem estar tão preocupado com a lei. Embora, na hora que você coloca que eu preciso de ancorar, eu posso ancorar na metodologia para facilitar a aplicação e posso ancorar na lei. É verdade. Mas esse é o processo da adequação. Até chegar no processo da adequação, eu tenho que conhecer a empresa, tenho que negociar se aquele valor está adequado, tenho que saber o tempo que eu vou me dedicar para entender da empresa, para entender dos processos, para fazer os treinamentos. Aí é o DNA do empreendedor que pouca gente tem. Que não trata todo o processo de conformidade da empresa como negócio. Como negócio. Por quê? Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando você chega para o seu cliente, tá? Você falando, você tendo um discurso alheio ao negócio, ele vê isso como custo. E ele não quer custo. Ele quer algo para evoluir, para agregar valor. Para agregar valor, para ele ter receita. Ele não abriu uma ONG. Tá? Muito bem, você pode. As ONG, o terceiro setor, a empresa pública, tudo tem LGPD. Mas se a gente colocar dentro desse aspecto empresas, né, o gestor sempre ele está buscando lucro, ele quer lucro. Ele não abriu a empresa para. Mas um lucro que não tenha. Agora, você tem que mostrar isso aí para ele que, olha, a LGPD. Ela traz diretrizes, ela traz benefícios, ela traz todo um contexto, né, que, através de uma formalidade, vai evoluir, vai estruturar, vai engrandecer, enriquecer o seu negócio. Agora, a dificuldade é como que você apresenta isso para o seu cliente. Se a gente não olhar e enxergar primeiro o cliente, você vai sempre apresentar a sua percepção. E a sua percepção, ela não é a percepção do cliente. Ela não é a percepção do cliente. E a percepção do cliente, às vezes, é o que vai fazer essa diferença. Então, a gente precisa de criar na comunidade, cada vez mais essa discussão, que a gente tire o protagonismo da lei e torne a empresa o protagonismo dela. A empresa tem que ser o protagonista nessa condição. E aí, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa de ter ela recorrente. A gente precisa de... por quê? Porque os juristas que nos acompanham aqui, e eles têm valor, porque eles têm capacidade, eles têm certificação, eles são profissionais, e a gente precisa de virar e falar o seguinte, se eles não estiverem se adequando, eles vão precisar de colocar pessoas que se adequem. Da mesma forma que, por exemplo, a gente vê muito a função de lobista, que é aquele cara que faz o trabalho anterior ao trabalho da adequação. E aí, é claro, ele vai ganhar um percentual do trabalho. E está tudo certo. Então, a gente precisa de entender como é que isso vai acontecer. Porque se a gente não conseguir falar lá se a gente não conseguir falar no ouvido que o empresário ouve, naquela condição que você falou assim, olha, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Olha, mas você está criando um risco. Por exemplo, tanto que quem vende seguro, as pessoas já pacificaram isso. Falam o seguinte, olha, você vai sair com o seu caminhão sem seguro? Eu não sei se você sabe disso. O cara que é frotista, que tem 4 caminhões, ele faz seguro. O cara que tem 10 caminhões não faz mais seguro. Sabe por quê? Porque ele coloca uma verba
para comprar um outro caminhão e fala o seguinte: se eu fizer o seguro, é como se eu estivesse comprando 2 caminhões por ano. Aí eu compro 2 caminhões e deixo ele parado lá. É mais prático. E faço só o seguro de vida dos motoristas. Porque eu preciso de garantir a eles e à família deles uma condição. E ficou pacificado. Por quê? Porque a pessoa entendeu do negócio. E a gente está falando exatamente de seguro. Por quê? Tornar a empresa mais segura significa que a sua empresa tem mais capacidade de fazer dinheiro. Agora, se você é negligente nessa parte, você vai correr riscos de, por exemplo, ter um ransomware, de ter um roubo de informação, de alguém saber das suas estratégias. É por isso que aquele treinamento inicial, né, eu defendo essa ideia, e eu tenho um treinamento aqui, é que você faz 2 treinamentos. Você precisa fazer junto aos colaboradores, junto aos seus parceiros. Os parceiros, eles trabalham em 2 instâncias, tá? Parceiros ou fornecedores. Você faz esse treinamento de uma forma técnica, né? E você tem um outro treinamento, esse é muitíssimo importante também, para os gestores. Que aí também os seus parceiros, os seus fornecedores participam também desse treinamento. Porque eles precisam ter essas 2 visões. O gestor, né, normalmente, ele vai participar daquela outra parte técnica, ótimo, para ele entender e tal. Muitas vezes não, tá? Mas essa questão do treinamento de gestão, tá? Você não vai falar da lei, você não vai falar da parte técnica, você não vai falar de TI, você vai falar de negócio. O tanto que os dados organizados, tá? Aquilo que eu falei, dado, informação, conhecimento, inteligência. Você vai mostrar para ele, tá? Todo esse fluxo para ele. Nós estamos saindo daqui, toda a trajetória de dados, né? Desde que ela chegue na sua empresa, todo o tratamento, fatiamento, as modulações que são feitas no âmbito da empresa, até você ter todo um complexo, até você ter todo um contexto de dados aqui para você trabalhar isso com inteligência. Isso que vai fazer ele ganhar dinheiro. E não ele ficar lá só satisfeito com a parte organizada da informação. Ele fala, pô, mas espera aí, agora eu tenho os meus dados, estão tudo bonitinho e tal, mas e agora? É uma mentoria, né? É uma mentoria, porque a transformação cultural justifica uma mentoria. E, às vezes, a gente não está preparado para isso. Porque uma das coisas que a gente precisa até é de melhorar os processos. Agora, em contrapartida, se acontecer igual o Matosinho falou na apresentação que ele fez aqui e na fala dele aqui, contando a experiência de adequação, o que aconteceu? A empresa estava protagonista e falou o seguinte, olha, uma vez que fez a adequação, agora a gente pode ir fazendo as reformas. E aí ele fez correto, porque ele agora está mais adequado, e olha que a empresa que presta serviço de exame, ela já é muito monitorada, muito auditada. Em contrapartida, ele virou e falou o seguinte, agora eu já estou adequado à Lei Geral de Proteção de Dados e eu não vou ter mais problema, posso ganhar dinheiro. Ontem, numa discussão que a gente está tendo aqui em Ubá, tem um patrocinador que se adequou à lei e ele está patrocinando uma campanha de Natal. E aí ele quer saber se os cupons que estão sendo colocados na urna vão ter algum tratamento e quanto tempo aquilo vai ter de publicidade. Aí eu virei para o nosso advogado e falei o seguinte, olha, devolve falando exatamente isso, olha, o cupom vai ficar na urna até o dia do sorteio e depois ele vai ter descarte imediato, de forma correta, na reciclagem de papel. Fechou. Você falou uma coisa aí de protagonista. Eu sempre defendi a ideia que, em todo o processo de conformidade, desde o início até o final, a empresa é a protagonista. Normalmente os consultores, eles querem ser protagonista, trazer para si, né, eles botarem a bola
na máquina, do pênalti e chutar. Sendo que ele coloca o gestor da empresa lá no gol, ao contrário. Né? A empresa sempre ela é a protagonista, porque os dados, a controladoria dos dados é dela, não é do consultor. O consultor vai acabar o trabalho e vai embora, de repente nunca mais volta. Tá? Todo o processo de adequação, todo o processo dessa organização toda de dados fica onde? Na empresa. Então, ela é a protagonista. Então, você tem que dar o protagonismo para a empresa desde o início. Né? Aí, quando você traz o protagonismo para a empresa, é onde você faz com que a empresa, com os gestores participam, eles sejam participativos, colaborativos, né? E não distante. E não ele fica lá, vou ver o que esse pessoal vai fazer. A alta gestão sempre tem que estar envolvida. Sim, sempre. Ele vai fazer o problema não é estar envolvida, Dante. Acontece o seguinte, o Orozinho colocou bem essa questão aí do protagonismo. Se a empresa vai comprar um software e ela está usando um software hoje que não está adequado mais para ela e ela percebeu isso, a empresa quer trocar o software. Isso é igual um marido que quer trocar a mulher. Ou uma mulher que quer trocar o marido. Ela está trocando um problema. Às vezes ela precisa de ajustar. Que o cara vira e fala o seguinte, olha, depois de 3 meses a gente vai estar com os mesmos problemas. E para quem já teve implantação, eu conheço algumas aplicações da TOTOS, que são robustas, que não são adequadas para a maioria das empresas. Geram um custo mensal de assinatura e ainda um custo mensal de hora técnica para suporte. E aí, na hora que você vê, depois de 6 meses de investimento, vai descobrir que tudo que foi feito foi a secretária, aquela pessoa que recebe as pessoas, a recepcionista, que ela é a única que tem capacidade de falar da empresa com as pessoas, porque os outros estão todos trabalhando. E aí o consultor, ele aprende da empresa pela recepcionista. Então, ele não entendeu das regras de negócio, ele não entendeu dos processos, ele ganhou a hora técnica dele e entregou a versão 1.0. Aí, na hora que chega no contador, ele fala assim, mas não é isso não, ué. Aí eu falei assim, mas você participou dessas conversas com esse cara quando? Nunca. Quem foi que falou? A menina da recepção contou para ele. Então, eu acho que a gente está vivendo essa realidade. As pessoas da empresa, elas estão envolvidas em outros negócios e não querem se envolver na melhoria dos processos. E aí a gente tem um problema. A preparação tem que ter um envolvimento da alta gestão. Não só envolvimento, tem que ter a aceitação plena da alta gestão, entendeu? Os caras da gestão, eles têm que acreditar que aquilo vai fazer parte da vida. Do mesmo jeito que o salário que ele recebe todo mês, no final do mês, ou o prolabore que ele recebe, vai fazer parte da vida. E ele só vai acreditar, ele vai engajar e vai participar, ser colaborativo, se ele tiver certeza, né, ou com ele ter isso como grande, enorme probabilidade, que todo aquele processo, tudo que ele vai passar do processo de adequação, vai trazer receita para ele, vai ser bom para a empresa, em termos de competitividade, produtividade, qualidade, etc, etc, etc. Senão, cara, ele fica pela metade. É isso. É isso. São 10 horas. Eu vou... acho que esse tipo de apresentação que a gente fez aqui hoje, ela não é na linha de conforto da maioria das pessoas que estão participando da comunidade, porque são juristas, e isso é um negócio que a gente tem que ir quebrando, porque é da nossa função no grupo de estudo, gerar melhores argumentações, melhores contextos, melhores retóricas, né? Então, estou agradecendo aqui, hoje foi dia 30/11/2023, a comunidade LGPD, a reunião de quinta-feira. E aí vou parar a gravação aqui. E